Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Chega! Com Barbieri não tem jogo! 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 Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo a ficar de pé. Deixe o superchat, faça o Pix, está passando aí no corrimão da tela, tá ok? Primeiramente, vocês acabaram de ver um vídeo de torcedores aí protestando fora Barbieri, né? A gente também entra nessa causa. Vocês podem ter certeza que o torcedor está totalmente insatisfeito com o trabalho do Barbieri, que já passou de todos os limites, e esse vídeo é só as manifestações de protestos contra esse treinador, que não há a mínima condição de ficar no Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente apoia aqui o canal Russo Vascaíno, está fazendo essa divulgação para esse vídeo viralizar ainda mais, porque não há condição desse técnico continuar no Vasco. Parabéns a todos aí, criança, o homem da água, né? Pessoas que estão, né, fazendo esse vídeo indignados com esse treinador que faz um trabalho ridículo na temporada 2023 no Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, a gente vai fazer um vídeo aqui agora da manhã, um vídeo, uma entrevista do lance do presidente, que infelizmente é o que está no Vasco hoje, é o senhor Jorge Salgado. Ele, numa entrevista, em poucos menos de 3 minutos, falando sobre essa reunião emergencial com a 777 Partners. Eu já analisei aqui, assisti o vídeo antes de a gente botar aqui na tela, e a gente vê na expressão desse cidadão, né, um homem que, principalmente esse cara, que destruiu o nosso clube, vendeu o Vasco da Gama, o futebol do Vasco, a esses credores internacionais totalmente aquém do clube, com uma gestão ridícula, os caras que não mostram a proposta a ninguém. A gente fica preocupado com tudo que vem acontecendo debaixo dos panos dentro do Vasco. Você vê a expressão de preocupação, ainda mais quando falou da 777 aqui no Brasil, de Luiz Melo e Paulo Brax. Ele bota a mão na cabeça, você vê que ele ali pode ter certeza que ele está desconfortável, pode ter certeza. E depois dos protestos dos torcedores, principalmente na casa dele, colocaram faixa na casa dele, alguma coisa dentro da sua família não ficou muito, uma situação muito confortável ao senhor Jorge Salgado, que vem a público para falar num vídeo sobre essa entrevista, sobre essa reunião, que pode ter certeza está causando algumas, principalmente dores de cabeça a ele próprio.
Então, esses protestos torcedores têm que continuar. A gente vai mostrar esse vídeo nesse exato momento. E a pressão é muito grande. A gente tem um jogo com o arquirrival Flamengo na segunda-feira, onde o nosso canal vai estar no Maracanã, né? Um jogo muito difícil, muito complicado, aonde só a vitória, galera, só a vitória, meus amigos, vale para o Vasco. Não há outro resultado. O Vasco está ali em 18º lugar, numa zona terrível, com futebol pífio, um dos piores futebol, se não é o pior futebol do Campeonato Brasileiro hoje, é o do Vasco da Gama, sem nenhum padrão de jogo, sem um esquema tático definido, nenhuma jogada ensaiada, onde todos nós estamos muito preocupados, principalmente com a mentira desses pilantras aí, de todos eles, que contaram asneira e botaram ilusões na cabeça de muitos vascaínos. Jorge Salgado foi um que mentiu, Jorge Wander foi outro que mentiu. As mentiras que vêm sendo feitas, principalmente ao torcedor, faz essa desgraça hoje, principalmente na nossa posição na tabela no Campeonato Brasileiro. Vamos abrir aqui, vamos mostrar essa entrevista curta, que a gente vai aqui falar e comentar sobre essa situação, principalmente desse cidadão, desse pilantra aí, que destruiu o Vasco. E vai falar sobre Josh Wander, vai falar sobre a 777 Partners, e que tem que ter alguns ajustes, né, que ele diz aí, alguns ajustes para o Vasco sair dessa situação. Veja aí, meus amigos. A gente fez uma avaliação essa semana que passou, e a gente achou que algumas coisas a gente precisava dialogar com a SAF. A gente precisava ter uma conversa sobre alguns assuntos que a gente julgava pendentes em relação à SAF. A gente colocou em ordem de prioridade, acho que 3 assuntos, tentar saber mais ou menos quais são os planos do ponto de vista de janela que vai haver, se vai haver contratação, etc. Depois a gente também tentar fazer uma avaliação, conversar sobre o que tem saído na mídia em relação a dívidas que não estão sendo pagas e, principalmente, estabelecer um canal melhor de comunicação entre a SAF e a instituição. A gente acha que esse canal hoje está meio truncado, digamos assim. Ele pode melhorar, ele tem condições de melhorar. Então é isso que a gente vai conversar. Então você vê que a conversa é no sentido de melhorar o processo de relacionamento com a SAF. Me dou muito bem com os diretores da SAF, com o Juan, com o chairman da companhia, que é o Josh. Com todas as pessoas da companhia, a gente se dá muito bem, não tem nenhum problema de diálogo, e a intenção é só melhorar esse diálogo. É um parceiro extremamente relevante, importante para o futuro do Vasco. Eu tenho a maior consideração, a maior estima pela 777, desde o início. Então a gente vai fazer essa reunião no sentido de melhorar o relacionamento e tocar em alguns pontos que a gente acha importante. O senhor diz que tem um ótimo relacionamento citando os diretores e executivos da 777. Então a reivindicação é mais para tratar o interior, né? O que está aqui no Brasil, na figura, por exemplo, do Luiz Melo, do Brax, dos diretores que estão aqui no Brasil. A relação com a 777, em nenhum momento, não tem nenhum tipo de problema. É isso? Não, a relação lá fora é a melhor possível, e aqui dentro eu vou dizer também que é boa a relação. Não posso me queixar da relação aqui, não. As pessoas que estão aqui na SAF, a gente sempre teve um tratamento bastante cordial de ambas as partes. Agora, a gente tem que melhorar em alguns pontos esse relacionamento, esse processo, né? A gente está passando por uma experiência inédita depois de tantos e tantos anos. Quer dizer, a SAF acabou de chegar, a gente tem 6 ou 7 meses de SAF, né? Então, você pode imaginar que ajustes têm que ser feitos ao longo desse início aí de integração, né? E é isso que a gente está buscando para melhorar
essa integração. Meus amigos, é o seguinte. Vamos fechar aqui a tela. Vocês viram aí, né? Ele está totalmente desconfortável. Totalmente desconfortável. Ele sabe que essa pressão, principalmente da torcida, agora na própria coletiva do Praxis, né? O jornalista Lucas Pedrosa, né? Botou o Praxis na parede. Isso deveria já ter ocorrido há muito tempo. E quando há pressão de torcidas organizadas, quando há pressão de torcedores do Vasco, as coisas começam a esses caras sair da zona de conforto como eles estavam. E o Vasco, nessa situação que está aí caótica, deixa esse cidadão onde um protesto de faixas, né, penduradas em São Januário, na Brasil e na casa dele, principalmente na casa de Jorge Salgado, faz com esse cidadão sair da zona de conforto. Pode ter certeza que familiares não gostaram e esse cara deve ter escutado muita coisa, principalmente da família dele. Quem vai gostar de uma faixa pendurada no seu condomínio, né, pela manhã, e você vê aquela faixa lá? Então, os protestos da forma pacífica, dessas formas, sem destruir patrimônio de ninguém, é muito válido. E o torcedor do Vasco tem que continuar. A gente tem um jogo dificílimo contra o arquirrival Flamengo na segunda-feira. O Vasco precisa vencer. Só como a gente mostrou no começo do vídeo. A demissão do treinador tem que acontecer. Não há a mínima condição desse técnico Maurício Barbieri ficar no cargo. Então, os protestos torcedores têm que continuar. Foquem. A gente tem um jogo que o Vasco tem que vencer essa partida. Não há outro resultado. A situação é desesperadora. A campanha é pior que a campanha que o Vasco teve na época que caiu. A pontuação é pior. O Vasco está numa situação muito mais delicada, muito pior. Então a gente precisa continuar com esses protestos, continuar focados para tentar tirar o Vasco dessa situação. A reunião vai acontecer. Você vê que o Jorge Salgado está totalmente o semblante abatido. Vocês viram ali que não há, né? Não há clima entre a SAF e o Vasco. Vocês veem que não há comunicação, como ele falou aí, não tem comunicação. Os caras estão cagando para o Vasco. Os caras lá dos Estados Unidos estão dizendo foda-se para o Vasco. E a gente passa por essa situação. A gente tinha alertado que esses caras não estão nem aí para o clube. Eles só querem lucrar. Só querem ver dinheiro, né, da nossa instituição. Então as coisas têm que melhorar, porque o negócio é sério, é grave. E a gente precisa, torcedor, continuar com esses protestos para haver mudanças. Porque a situação é difícil, é grave, e a gente precisa resgatar o nosso clube, que vive o pior momento da história do Clube de Regatas de Vasco da Gama. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha em amor em uma só instituição, o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Um casaca no coração de todos e uma ótima manhã de quinta-feira a todos vocês. E a gente, para terminar, vamos repetir aqui, fora Barbieri. Com Barbieri não tem jogo, pode ter certeza. Esse técnico tem que estar fora do Vasco. Vamos repetir aí, que isso seja divulgado. A gente precisa desse treinador fora do Vasco. Fora Barbieri. Eu apoio. Valeu, pessoal. Grande abraço. Chega! Com Barbieri não tem jogo. Chega. Com Barbieri não tem jogo. Chega. Com Barbieri não tem jogo. Chega com Barbieri, não tem jogo!